Olá, irmãos. Estamos retomando as nossas gravações sobre o Antigo Testamento, na verdade, sobre os livros do Antigo Testamento, e julguei necessário fazer uma gravação introdutória a respeito dos profetas, embora muitos de vocês já estejam lendo, né, o livro dos profetas. Julgo importante, porque é uma grande porção da nossa Bíblia. São 17 livros, mais ou menos um quarto do volume de toda a Bíblia, ou seja, 25% são os profetas. E a pergunta é: por que muitas pessoas não leem os profetas? De fato, a nossa tendência é não ler os profetas. E alguns dizem que o fato de não lerem os profetas é porque eles são um tanto quanto estranhos, alguns os acham confusos, e outros dizem que é muito parecido, né? Parece que eu já acabei de ler algo similar, algo parecido ali anteriormente, e agora eu vou ler tudo isso de novo. Talvez sim, eles sejam confusos, porque muitos tentaram, sem sucesso, né, desvendar o que não cabe a nós desvendar a respeito dos profetas. Uma quantidade enorme de livros já foram escritos, né, a respeito disso, tentando desvendar alguns mistérios que não cabem a nós, algumas ideias, alguns alertas, algumas discussões e muitos erros. Talvez por isso algumas pessoas preferem não ler os profetas, porque de fato os acham confusos. Alguns também justificam a não leitura dos profetas porque acham que eles são muito parecidos. Ou seja, a situação ela está ruim, a situação vai ficar pior e ela vai ficar muito pior. Mas no final, talvez tenha um alento, ela vai melhorar. Então, basicamente, os profetas eles falam isso mesmo, porque eles tentam trazer o povo a um arrependimento e eles falam que a situação vai piorar, mas no final há esperança de que de que a promessa de Deus vai dar certo. Na verdade, os profetas, eles são muito modernos. Não sei se você já parou para pensar isso, porque eles tratam de assuntos similares e semelhantes, né, aos que nós passamos. Eles tratam de assuntos que pendem sobre o nosso século. Muitos deles falam do silêncio de Deus. Não sei se você já se questionou sobre isso. Por que que Deus não responde à minha súplica? Por que que Deus não responde à minha oração? Por que que Deus não observa o que eu estou passando? Talvez nos momentos de dificuldades. Quantos de nós já não questionamos a Deus sobre essas desigualdades econômicas? Por que que o mundo está passando por isso, um barril de pólvora, injustiças, guerras, aparente soberania do mal, inocentes morrendo? Por que que o sofrimento aflige o nosso mundo? Você já se questionou sobre isso? Então, os profetas, eles tinham essa mesma percepção. O livro, os livros dos profetas, né, esses 17 livros que nós leremos daqui para frente, eles mostram as dúvidas, as dores, as complexidades, os sentimentos que os profetas tinham. Isaías, né, que nós acabamos de ler, ele era um gigante da fé. E ele se queixou, ele lamentou e ele clamou a Deus: Senhor, se verdadeiramente tu és Deus, por que o Senhor te ocultas? Por que que o Deus de Israel, o Salvador, não resolva o nosso problema? Não foi isso que nós acabamos de ler aqui no profeta Isaías? Mais para frente, leremos a respeito de Abacuque, que reclama, né, com Deus: até quando, Senhor, nós vamos clamar e o Senhor não vai responder, o Senhor não vai escutar o nosso clamor? Até quando nós gritaremos: olha, os inimigos estão vindo contra nós, o Senhor não vai resolver, o Senhor não vai nos salvar? Por que me fazes, o profeta fala, por que que o Senhor me faz ver a iniquidade? Por que que o Senhor me faz ver essa opressão? Eu não quero ver isso. Eu quero que o Senhor resolva logo isso. Jeremias, que nós começaremos a ler agora, ele fala assim: Senhor, eu queria que o Senhor descesse aqui e resolvesse logo esse meu problema, esse nosso problema. Eu me contorço em dores aqui, eu gemo, meu coração não consegue mais ficar em paz, porque estamos passando por uma aflição, estamos passando por uma dor.
parecia que Deus se afastava cada vez mais dos homens. Talvez esse seja o nosso sentimento também, porque há tantas calamidades, por que que aqueles que se opõem a Deus parece que dá tudo certo, parece que eles prosperam? Por que há tanta pobreza? Onde está Deus? E muitos de nós clamamos: Senhor, por que que o Senhor não quebra o silêncio? Por que que o Senhor não fala conosco? Por que que o Senhor não entra em ação? E de fato, nos profetas, nós vemos em algum momento Deus entrando em ação. Deus reage às reclamações daquele povo, mas Deus reage de forma diferente. Não solucionando o problema deles, mas Deus reage às reclamações daquele povo, fazendo reclamações contra o povo. Deus escolheu os profetas justamente também para comunicar ao povo a angústia que ele mesmo estava sentindo. Vamos entender um pouquinho isso? Vou compartilhar a tela com vocês aqui e a gente vai, para a gente entender melhor a questão dos profetas, nós precisamos entender aqui o contexto no qual eles estão inseridos. Senão, para a gente vai ler, ler, ler e não vão conseguir entender. Então, vocês lembram que lá no passado, nós compartilhamos muitas vezes esse quadro aqui, né, as divisões gerais lá da Bíblia, e nós vemos aqui, ó, deixa eu tentar colocar aqui um laser aqui para ficar mais fácil para a gente localizar aqui no quadro. Nós vemos todos os livros contidos aqui, todos os períodos, o Pentateuco. Acabamos de estudar os livros históricos, né, que conta a história do povo de Israel. Depois nós inserimos, no contexto desses livros históricos, vocês lembram? Nós inserimos os livros poéticos, os livros de sabedoria, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E agora, dentro desse contexto, em especial no contexto aqui da divisão dos reinos, né? Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas, nós inserimos aqui os profetas, até lá no final do Antigo Testamento. E os profetas são divididos em profetas maiores e profetas menores. Não é que um tenha mais importância do que outro, mas é que o conteúdo dos profetas maiores ele é muito grande, ele é muito maior. O livro de Jeremias, por exemplo, é um dos maiores livros da Bíblia. Então, nós temos essa diferença aí na questão de profetas maiores e menores, mas não que um seja mais importante que outro. Então, nós vimos isso, agora a gente vai tentar inserir os profetas aqui dentro desse contexto que nós já estávamos estudando. Lembra lá que o povo, lá em Samuel, né, nos livros de Samuel, o povo clama, né, depois daquele período turbulento ali dos juízes, o povo clama a Deus, e o povo quer, né, a introdução da monarquia ali. Eles querem ter um rei, eles querem ter um rei que governe sobre eles, mesmo não sendo a vontade, o plano de Deus, Deus permite que isso aconteça, e o povo tem três reis. Lembra lá? Nós estudamos isso? Saul, né, alguém totalmente longe de Deus, um homem sem coração, um homem que não obedecia a Deus. Davi, um homem mesmo com seus erros, com suas falhas, mas um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não permitiu, né, ou ele tentou refrear a idolatria dentro do seu reinado. Mas logo depois nós temos Salomão, alguém do coração dividido, começou muito bem, buscou sabedoria, mas ele mesmo se perdeu, né, promovendo até a idolatria dentro do reino. A estrutura de reis nos ajuda a entender um pouquinho os profetas. A estrutura do livro de Reis é que nós começamos estudar esse livro, né? Esses dois livros, falando de um reino unido, né? Onde um rei governava todo o império, ali, todo o povo. Aí nós temos a morte de Davi, Salomão entra em ação, constrói o templo de adoração ao Senhor, e depois nós temos um período que é chamado de reino dividido. Depois da morte de Salomão, o reino se divide em dois, né? E aí você pode perceber que nós já começamos a introduzir a questão dos profetas. Mesmo Elias e Eliseu, por exemplo, não sendo profetas
que tiveram livros escritos, né? Mas a história deles está escrita nos livros de Primeira e Segunda Reis. Nós temos, depois desse reino dividido, nós temos o que nós chamamos de reino cativo. Aí os profetas já estavam em ação, tentando convencer o povo de que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. E aí nós temos esse contexto, né, dos livros dos profetas. Outro fato que nós já vimos também, né, é essa divisão aí entre os dois reinos. Israel, né, o reino do norte, tinham 10 tribos, a capital era Samaria, e ele sobreviveu durante 209 anos. E nós temos o reino do sul, né, que é chamado de Judá, apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém, onde fora construído o templo de adoração a Deus, e esse reino durou 345 anos. Por que dessa divisão? Né? Porque Salomão morreu, Roboão não ouviu conselhos, né? E Jeroboão, que era um comandante do exército, um homem influente, ele já articulava isso, houve essa divisão. Nessa divisão, se percebe que o Reino do Norte tiveram 19 reis e todos esses reis desagradaram ao Senhor. E no Reino do Sul tivemos 20 reis. A diferença é que houve uma alternância entre reis que buscavam a Deus, que tentavam levar o povo a adorar a Deus, e reis que foram perversos também, que promoveram a idolatria, né, diante de um povo que fora chamado para representar Deus diante de outras nações. Então é isso que nós temos nesse contexto imediato aos profetas. E aqui nós vemos, né, o Reino Unido, né, com 3 reis, Saul, Davi e Salomão, e depois, quando o reino se divide, nós temos muitos reis aí nesse período, né? Onde praticamente aí a maioria dos profetas eles entram em ação aqui nesse momento. Então é importante aliar os reis de Israel e de Judá, a atividade desses reis, a dinâmica desses reis, é bom alinhar isso com a mensagem de cada profeta. Por exemplo, Jeremias, Isaías, quando eles profetizaram, qual rei era o rei naquele momento? O que estava acontecendo? Qual era o contexto histórico? Então, isso é muito importante para a gente entender ali a questão dos profetas. Esse outro quadro também nos ajuda mostrando, né, que aqui no Reino do Norte nós tivemos esses 20 reis, né, e aqui no Reino de Judá nós tivemos esses 19 reis, e aqui nós tivemos 20 reis, né, e aí os profetas, eles foram inseridos nesse contexto, e a data que nos ajuda a entender quais reis exatamente eram os que reinavam na época de cada profeta. Depois você pode parar esse vídeo e comparar aí nos seus estudos. Nós tivemos datas chaves aqui nesse momento, né? Que foi o cativeiro da Assíria, né, e o cativeiro babilônico também. O cativeiro da Síria aqui para o Reino do Norte, né, para Israel, e o cativeiro babilônico para Judá, algum tempo depois. Justamente isso que nós estamos falando. A queda do Reino do Norte se deu ou aconteceu no ano 722 e tem tudo a ver com a mensagem dos profetas, tá bom? A queda do Reino do Norte tem tudo a ver com a mensagem dos profetas, onde os assírios invadiram, dominaram aquele povo e obrigaram ali a mistura de raças, levando muitos judeus do Reino do Norte para outras partes do grande império assírio, e trazendo pessoas de outras partes também do império e de outros povos conquistados para Israel, fazendo com que houvesse então uma mistura entre judeus e outros povos, surgindo o que nós chamamos de samaritanos, né? Que nós vemos isso bem latente lá, principalmente no Novo Testamento. Então, entra aí a ação dos profetas. Aqui está bem resumido, e quando a gente for caminhando, a gente vai ver detalhes, né?
mas você já pode perceber que nós dividimos entre cores aqui, né? Israel ali em verdinho, Judá de laranja aqui, e aqui os profetas que entraram dentro do seu tempo para falar para esses reinos aqui, né? Amós e Oséias falaram para Israel, Joel, Miqueias, Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque e Lamentações foram profecias proferidas para o reino do sul, para Judá, né? E tivemos aqueles profetas como Jonas e Naum e Obadias também que falaram para outras nações, e você pode ver isso num quadro que a gente vai mostrar posteriormente. Então, a introdução aos profetas é basicamente isso, ressaltando aquilo que os profetas, qual era a função dos profetas. A função dos profetas, né, eram basicamente quatro: reprovar o pecado do povo, ou seja, a função dos profetas era mostrar ao povo que eles estavam errados e tentar trazê-los a um arrependimento. A função dos profetas também era ensinar a esse povo a palavra de Deus. E ensinando a palavra de Deus, ensinavam quem era o Deus a quem eles deveriam servir. E eles escreveram isso também, que serve de lição a nós hoje e de alerta àquele povo daquele tempo, e eles predizeram o futuro. Interessante isso, né? Essas quatro funções aí. Por que ler os profetas? Porque nós vamos conhecer mais de Deus através dos seus escritos, dos seus ensinamentos, através da reprovação deles quanto ao pecado do povo, e nós vamos aprender a ter a expectativa do que Deus prometeu e promete a nós, do que já se cumpriu e do que ainda irá se cumprir. O William MacDonald, ele retrata em dez temas aqui, ah, o resumo, né, do que realmente se trata os profetas aqui. Rapidamente aqui, os profetas falam sobre a santidade de Deus. Os profetas, eles precisavam mostrar quem era Deus, né, a esse povo, porque esse povo que fora tirado do contexto de idolatria, agora deveriam servir a um Deus santo, conforme Moisés escreveu no livro de Levíticos. Então, os profetas, eles trazem à tona novamente quem é esse Deus, a santidade de Deus. Os profetas mostram e apontam o pecado do povo, o fracasso daquele povo. Os profetas, além disso, eles chamam esse povo ao arrependimento. Eles clamam ao povo que eles necessitavam se arrepender. E falam que se eles não se arrependessem, o juízo de Deus viria sobre eles. E o juízo de Deus também viria não só sobre eles, mas sobre as nações vizinhas de Israel. O regresso, né, o povo voltaria do cativeiro, era a promessa de Deus. Os profetas, eles anunciam, assim como em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, os profetas, eles mostram o cumprimento de algumas profecias referentes à vinda do Messias. E os profetas até falam, né, que ele seria rejeitado. Os profetas, mais lá para o final do Antigo Testamento, refazem de novo, falam, enfatizam a vinda do Messias em poder, em glória. E, para a gente concluir, os profetas falam que esse povo seria restaurado, que Deus tem um plano especial para essa nação, que é a nação de Israel. E, no final ali, o reino universal de Cristo. Não só para o povo, que deveria pregar o plano de Deus, mas Deus queria que todo o povo, né, que todos chegassem a um arrependimento. Isso seria feito através da pregação dos profetas, de quem era esse Deus. Só para a gente não se confundir e não desanimar de ler os profetas, algumas características são importantes de serem observadas. Algumas profecias eram para aquele momento, né? E Isaías, Jeremias, Amós, Obadias. Olha, a profecia é para agora, isso vai acontecer. E nesse exato momento, ou a qualquer momento. Ou pode ser que o profeta já estivesse falando de algo que já estivesse acontecendo. Mas na profecia ali, no mesmo livro, o profeta também escreve coisas e prediz coisas que aconteceriam um pouco mais tarde, que aconteceriam um pouco mais para frente.
E talvez aquela geração não viu esses acontecimentos, mas outra geração viu. Por exemplo, a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus. Não aconteceu naquele exato tempo, mas já aconteceu. Outras pessoas já viram. E também os profetas falam de coisas que iriam acontecer ainda muito mais tarde. Muitas delas já aconteceram, e algumas coisas que os profetas predisseram ainda vão acontecer, irmãos. Então nós temos que ler os profetas com essa perspectiva. As coisas aconteceram naquele momento, as coisas aconteceriam mais tarde, e algumas coisas ainda vão acontecer. E onde ou para quem esse profeta falou? Né? Então temos Elias e Eliseu, Amós e Oséias, que falaram para o Reino do Norte, né? E nós temos aqui no Reino do Sul uma gama de profetas. Ali tinha o templo de adoração a Deus. Então nós tivemos Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Todos eles falaram para o Reino do Sul. E nós temos também aqueles profetas que não falaram nem para Israel nem para Judá. Eles falaram para outros povos, para outras nações, como por exemplo Jonas e Naum, que falaram para a capital, né, para a Síria, né, para o Império Assírio, né, falaram para Nínive, capital desse império. Nós temos Obadias, que falou para um outro povo também, conforme a gente vai ver posteriormente. E nós temos aqueles profetas que pregaram lá no cativeiro. Eles não trouxeram tanto uma palavra de, ó, isso vai acontecer, mas eles trouxeram uma palavra de que, olha, aconteceu, né, porque vocês não obedeceram a Deus, e aconteceu o que estava predito que iria acontecer se vocês não se quebrantassem, né? Mas eles trouxeram uma palavra de esperança. Esses são Daniel e Ezequiel. Esse quadro aqui é interessante, né? Para você fazer um comparativo do período, né? Da época em que os profetas tiveram seu ministério aqui, e como você pode ver, muitos deles foram contemporâneos. Ou seja, haviam dois, três, quatro profetas ao mesmo tempo tentando dissuadir o povo dos seus pecados. Voltando lá àquela introdução, né? Por que ler os profetas? Porque nós vemos um Deus apaixonado pelo povo, um Deus que, independente do povo, está disposto a cumprir aquilo que ele prometeu. Como nós vemos isso? O próprio Deus falando, olha, como ele falou a Isaías, né, no capítulo 42, por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu estive em silêncio, por muito tempo eu me contive, mas agora eu vou me expressar para vocês, eu vou mostrar como eu estou sentindo, né? Eu darei gritos como aqui está em parto, né? Porque eu sinto, eu tenho um plano para esse povo, mas é um misto de prazer, frustração, raiva, né? E nós vemos, diante daquele contexto de tantos outros deuses, um Deus, conforme o Philip Yancey disse num dos seus livros, um Deus que se humilha, um Deus que vai até ao ponto de entregar o seu único filho, né, para cumprir o plano dele, de resgatar, de restaurar esse povo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que anuncia o castigo com tristeza e com lamento, mas ele promete que restauraria esse povo. Ele promete que começaria de novo. Como ele fala lá, usando a vida do profeta Oséias, né? Como eu te deixaria, ó Israel? Como eu te deixaria, ó Efraim? Como eu te entregaria, Israel? Está comovido em mim o meu coração. Eu sinto compaixão de vocês. Eu não vou desistir de vocês. Então, antes de desistir dos profetas, por que ler os profetas? Porque eu preciso conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Os profetas talvez sejam confusos, repetitivos, estranhos. Sim, mas cada um com sua característica, como nós já vimos aqui. Agora, mais tarde, muito mais tarde. Porque os profetas, eles têm acesso à perspectiva de Deus. Eles estão simplesmente transmitindo aquilo que Deus queria transmitir ao povo, né? Para ser mais prático aqui,
Eu não tenho que ler os profetas pensando lá no futuro, o que que vai acontecer. Leia os profetas com a perspectiva do agora, porque as profecias elas devem influenciar a minha vida hoje, o meu dia a dia hoje. Será que eu confio nesse Deus amoroso, nesse Deus que cuida? Será que eu confio num Deus de paz, de justiça? Será que eu confio, que eu creio num Deus que reina, que é soberano, mesmo que o mundo demonstre pouca evidência disso? Será que eu creio nesse Deus? Olhando para a nossa sociedade hoje, olha ao seu redor. O que que a sociedade hoje valoriza? Sabedoria, riqueza e poder. O que que a sociedade primitiva valorizava? Sabedoria, riqueza e poder. Será que mudou alguma coisa? Né? O fato é que os profetas trazem esperança. Esperança. Ah, e nós precisamos ter fé nisso, fé para crer nisso. Mesmo que esteja difícil, há esperança. Concluo agora com uma frase do Philip Yancey, no seu livro A Bíblia que Deus Lia, falando a respeito dos profetas. Ele fala uma frase que me chama muita atenção. Ele fala assim, que o presente só terá sentido completo quando visto a partir do futuro. O presente só terá sentido completo quando visto a partir do futuro. Tá difícil? Tá complicado? Qual a perspectiva que você tem do futuro? Se os profetas tinham essa perspectiva, mesmo não tendo a revelação completa, quanto mais eu e você, irmãos, que temos a revelação completa de Deus, que recebemos de Deus o presente, que é Jesus, o Messias prometido. Que nós vivamos à luz dessa promessa e tenhamos esperança e ousadia de transmitir para todos que estão ao nosso redor que há um Deus, que esse Deus tem um plano maravilhoso para o ser humano, que nós podemos confiar nesse plano e nós podemos confiar nesse Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua leitura dos profetas e que sejamos totalmente edificados, né, com o que nós vamos ler nesses livros. Que Deus nos abençoe. Vou interromper aqui a gravação também e tenham todos uma excelente leitura, né, dos profetas.